uma outra coisa que é importante a gente explicar aqui hoje, falando em todo mundo com a pele mais clarinha, às vezes alguém tem umas manchas, né, um pouquinho esbranquiçadas que incomodam muito, que é o vitiligo, e o doutor tem um trabalho muito especial nesse sentido. Eu queria explicar um pouquinho que a grande dúvida de quem tem, né, o vitiligo é da onde surgiu, qual é a causa disso, né? Tá. Que continua sendo uma dúvida nossa também, né? Apesar de se estudar muito hoje o vitiligo no mundo inteiro e cada dia se estuda mais, até porque é uma doença frequente, tá? Mas a gente ainda não tem exatamente a causa do vitiligo. Hoje, a teoria assim, mais aceita é que trata-se de uma doença autoimune. O que significa isso na prática? Seria uma reação do teu organismo contra os melanócitos, que são as células que sintetizam e produzem a melanina, que é o pigmento da pele. Ou seja, o teu próprio organismo reconhece essa célula como uma célula estranha a você, ataca e destrói. E aí você perde a capacidade de sintetizar a melanina que dá o pigmento da pele. E aí ocorre então a despigmentação, né? O vitiligo, não sei se todo mundo sabe bem. Vamos explicar direitinho o que é? Sim, seria aquelas manchas brancas, ou seja, falta de pigmentação da pele. Não seria aquelas manchas um pouquinho claras, não. Seria branca, realmente as manchas brancas sem pigmento. É uma despigmentação total. E existe alguns tipos de vitiligo. Você tem aqueles que são mais localizados, que às vezes passa despercebido, que é uma manchinha localizada em alguma região do corpo. Tem relação de tamanho? Ela começa pequena, depois começa ela vai aumentando? Pequena e pode eventualmente aumentar. Existem várias formas clínicas. Como é que surge isso? A pessoa vai perceber mesmo que ela tem um pontinho branco vai depois aumenta? perceber como uma mancha branca, tá? Que vai aumentando de tamanho, tá? E podendo ficar localizada em um determinado local ou espalhar para outras regiões. Né? Então, se a pessoa não cuidar, pode espalhar? Sim, de uma forma geral, existem casos até de repigmentação espontânea, que o paciente, mesmo sem tratamento, ele pode repigmentar. Mas o mais comum é que, se não ocorrer o tratamento no início da doença, ela tende a aumentar. E quais são as áreas mais comuns a serem atingidas pelo vitiligo? Áreas submetidas a trauma constante. Parece que o trauma tem uma função aí na causa das manchas. Então, cotovelos, joelhos, mãos, tá? São áreas bastante acometidas. E face, né? Principalmente ao redor dos olhos, ao redor da boca, são as áreas mais acometidas. Tem alguma ligação assim com áreas mais expostas, né? Por serem Não, áreas mais não expostas, não há essa relação com áreas mais expostas. Não tem a relação aí com áreas expostas ao sol. A relação seria com áreas de trauma, por exemplo, cotovelos. Sim, você sempre está batendo, as mãos, dependendo da atividade que você tem, você está sempre manuseando alguma coisa. Isso pode ajudar a desencadear o vitiligo, mas que fique bem claro, nas pessoas que têm a predisposição. Como é que a pessoa vai saber que tem a predisposição? Não, é difícil, né? Você pode saber que tem alguma predisposição maior se você tiver na tua família casos de vitiligo, tá? Porque a gente sabe que um terço dos casos você tem história familiar de vitiligo, tá? Então essa seria a única forma que você poderia supor que você tem um pouco mais de predisposição. Tirando isso, não, né? Ela pode acometer qualquer tipo de pele. Existe prevenção? Num caso desse, por exemplo, se eu já sei que a minha mãe tem, ou meu pai tem, alguém na minha família, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer para prevenir? Ou é ficar atento mesmo? Não, de uma forma assim direta, não, tá? Agora, como a gente sabe que o vitiligo, ele tem outros fatores que envolvem, ou seja, nas pessoas que têm predisposição, fatores como estresse, né, o fator emocional, são fatores que podem ajudar a desencadear o vitiligo. Então eu acho que assim, se você puder levar uma vida de uma forma mais tranquila, se é que isso é possível hoje,
Eu acho que poderia ser por aí, mas uma relação direta de alguma coisa que a gente possa fazer especificamente para prevenção, não. A prevenção aí seria, no caso de qualquer mancha que aparecer, já procurar imediatamente o dermatologista, porque quanto mais precocemente iniciado esse tratamento, maiores as chances de você, primeiro, interromper o processo, não deixar ele avançar e repigmentar. E hoje o vitiligo tem vários tipos de tratamentos, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar agora, doutor, porque eu acho que quem está em casa está ali atento, porque é uma coisa que incomoda muito as pessoas que têm. Eu conheço algumas pessoas que lutam contra o vitiligo, então sempre que sai alguma coisa nova, alguma novidade, as pessoas estão sempre atentas, porque realmente incomoda muito, né? É uma coisa que às vezes é a questão social também, uma pessoa que tem um vitiligo no rosto, né? ou numa área muito grande, é uma questão complicada. É uma doença estigmatizante, né? Cosmeticamente estigmatizante, que já que a gente está falando mais na mulher, pelo Dia Internacional da Mulher, é um trabalho interessante que a gente tem na Escola Paulista. E esse trabalho foi realizado por mim na Escola Paulista, em que a gente avalia os níveis de ansiedade, depressão e qualidade de vida do doente de vitiligo. A gente fez um trabalho bastante interessante, com um número grande de pacientes que nós tratamos na Escola Paulista de Medicina, comparando os níveis de ansiedade, qualidade de vida e depressão com pessoas que não têm vitiligo e que tratam no nosso ambulatório. E o que a gente pôde observar de uma forma muito clara é o quanto esses indivíduos com vitiligo têm maior nível de ansiedade, depressão e comprometimento da qualidade de vida. E dentre esses indivíduos com vitiligo, num grau muito mais acentuado, as mulheres. É a questão, né, daquela mulher que se preocupa mesmo com a parte estética. Sim. Agora, o senhor colocou um pouquinho antes que o estresse também piora. Então, é uma questão bastante complicada, né? Se a pessoa já tem e realmente aquilo ainda gera um estresse para ela, a pessoa tem que ter esse controle para que isso não piore, né? Com certeza. Essa relação do vitiligo com o estresse é um fator muito interessante, né? A gente vê, geralmente, os pacientes que têm vitiligo, uma exacerbação da doença após um fator emocional. Vou te dar um exemplo, é muito comum uma pessoa, um indivíduo que tem já uma predisposição a ter o vitiligo, começar com o quadro após a perda de um parente, de um amigo próximo, tá? A questão da perda de várias formas, né? Essa perda pode se apresentar, a perda de um parente, a separação de um casal, e isso de alguma forma comprometer o filho e o filho desencadear vitiligo durante esse processo. Então pode desenvolver crianças, adultos, ou é maior, a incidência é maior em adultos? Não, a incidência, 50% dos casos de vitiligo começam antes dos 20 anos de idade. Então a faixa de, vamos dizer, de 15 a 30 anos é onde a gente tem a maior concentração de casos, sendo que esse é um dado bastante interessante, importante, porque você imagina que a grande maioria dos indivíduos com vitiligo começam na adolescência ou antes dos 20 anos de idade, que é uma época em que você está começando a tua vida, você está... todas aquelas angústias e as angústias que já se tem, e você está começando os relacionamentos, você está começando um trabalho, e a hora que esse indivíduo vem, a doença aparece, ele sente a estigmatização, ele sente o preconceito, ele tem mais dificuldade de arrumar trabalho. É uma doença que tem um comprometimento nessa esfera psíquica muito importante. A gente vai fazer uma pequena pausa, lembrando que a gente está ao vivo aqui com o Dr. Celso Lopes. É só ligar 3941-8803. No próximo bloco a gente fala sobre os tratamentos do vitiligo.